Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer com ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de escutar com os irmãos o testemunho de João Batista sobre Jesus, presente no Evangelho segundo São João. João Batista diz ali uma coisa que nos surpreende. Ele diz: Eu não o conhecia. Eu não conhecia Jesus. Por que João Batista diz isso? Se a gente lê os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, como era a pregação, como era o discurso de João Batista, preparando as pessoas para a chegada de Jesus, ele fala de Jesus como da chegada, né, do futuro Messias, do Messias que já está ali, já às portas, como um juiz implacável que vem eliminar, destruir os malvados, castigar os maus, instituir já de uma forma definitiva o reino de Deus, onde não tem mais espaço para o mal, para a maldade, para o pecado. Por isso ele é tão forte, tão firme nas repreensões que ele faz, nas palavras que ele diz para as pessoas. É aquela urgência de alguém que grita, né? Imagina que tem pessoas numa casa, num edifício que está pegando fogo, e você vê e precisa avisar as pessoas, né, para saírem de lá, né? Como você faria, né? Talvez tivesse que entrar nas casas, sacudir as pessoas do sono da noite, da cama, gritar, dizer: sai logo daqui, não vê que está pegando fogo, procura se salvar disso aqui. Então é com essa força e essa urgência que João Batista faz a sua pregação, porque ele diz: mais dia menos dia vem o juiz, ali não tem mais volta atrás, ali não tem mais momento de conversão, o momento é agora. Se não aproveitar agora, acabou. Então João Batista vem e fala isso. E quando vem o Salvador, a primeira coisa que ele vê o Salvador, o juiz implacável, fazendo é entrar na fila dos pecadores para receber o batismo de João Batista, que era praticamente uma confissão de pecado. Então João Batista fica completamente desconcertado. Ele diz para Jesus: mas não sou eu que tenho que ser batizado por ti? Parece que está tudo errado. E como a gente viu no domingo passado, né, Jesus diz: não, deixa que se cumpra toda a justiça, porque a justiça de Deus
é essa justiça que renova o mundo. E a renovação do mundo começa justamente com isso, com esse gesto de Jesus mergulhando naquela água, por assim dizer, espiritualmente carregada com os pecados de todos os que tinham mergulhado lá. Então, João Batista, vendo isso, ele lembra das profecias de Isaías sobre o Messias, que o Messias ia ser um servo que ia carregar os pecados do mundo inteiro nas suas costas, como um sacrifício de expiação. Quando os filhos de Israel iam se confessar, pedir perdão pelos pecados, ofereciam a Deus o sacrifício de um cordeiro pelo seu pecado. E o nome desse sacrifício era pecado. Então, ou seja, o mesmo nome, né, da razão pela qual se oferecia. Por isso que São Paulo vai dizer: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, né? Não pecador, né? Porque Jesus não é pecador, mas pecado quer dizer sacrifício pelo pecado. E é isso que Batista entendeu. Aquele Messias, o Salvador, ele vai eliminar o mal do mundo, não crucificando os pecadores, mas se deixando crucificar por eles e carregando em si todas as maldades, os pecados, as iniquidades do mundo inteiro, como se ele fosse culpado. E assim é que ele realiza a obra de purificação do mundo. Depois, esse gesto de Jesus é confirmado com a manifestação do Pai e do Espírito Santo. O Espírito Santo paira sobre Jesus e se escuta a voz do Pai: esse é meu Filho muito amado. Quer dizer, aquela confirmação, essa é a forma em que o mundo vai ser salvo, por meio da oferta de amor, a oferta livre, amorosa desse Filho, que faz, como a gente repetiu na oração, que faz com prazer, com alegria, a vontade do Pai. E assim também nos liberta da carga do jugo da lei, porque se uma pessoa não tem nela o Espírito Santo, ela pode até tentar obedecer a Deus, os mandamentos de Deus, mas vai fazer isso com o espírito de escravo. Vai dizer: pois é, Deus me manda fazer isso, e eu tenho medo da condenação, então com muito medo vou servir, vou obedecer a isso que Deus mandou, mas vou fazer isso muito de má vontade, com muito peso, com muita dificuldade, e simplesmente porque é Ele que mandou, e eu tenho medo dos castigos dele, né? Mas não é assim que o Filho obedece. Não é assim que o Filho de Deus obedece ao Pai. Ele obedece porque Ele ama, porque o coração dele e o coração do Pai são um só coração. Aí brota de dentro dele o desejo de realizar a vontade do Pai. Por isso, essa é a marca da presença do Espírito Santo em nós. Quando antes de Deus nos pedir uma coisa, ela já nasce do nosso coração como um desejo que a gente tem. E ali fica claro que em nós está a presença do Espírito Santo. E é esse Espírito que dá testemunho de Jesus,
e que faz com que João dê testemunho de Jesus dizendo: eu vi o Espírito sobre ele, o Espírito do Filho, então eu atesto que esse é o Filho de Deus Pai, e é nele que nós nos tornamos também filhos, nos libertamos da escravidão da lei, porque o nosso coração e o de Jesus se tornam um só coração. E esse é o mistério da nossa vida cristã, que se manifesta, é claro, nos 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, crisma, eucaristia, mas de uma forma muito especial na Eucaristia, quando a gente pode dizer, depois de comungar: agora o meu coração e o teu coração são um só coração, que tem um só desejo, que tem só uma alegria na vontade do Pai do céu. E assim, não pela força, não pela violência, como talvez imaginasse o Batista antes de conhecer Jesus, é assim, é por essa comunhão de amor que o mundo é salvo, que a terra é renovada e que nasce esse novo céu e nova terra já presente no nosso coração, na nossa vida cristã, e do qual nós todos damos testemunho. Vamos pedir ao Senhor nessa Eucaristia que o coração dele e o nosso coração sejam um só coração, para que a gente experimente essa alegria no plano do Pai que salva, que renova o mundo inteiro.